Olá, eu sou Ingrid Oliveira, Head de Conteúdo aqui do Tex Group. Estou diretamente do Tex Experience com o Giovanni Dalegrave, da SW Advogados, e com o André Pacheco, Head de Tributos das lojas Renner. Eles acabaram de descer do palco falando sobre um tema importantíssimo: reforma tributária, uma visão de futuro dos impostos no varejo. Pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso espaço de podcast aqui direto do Tex Experience. Eu queria que vocês pudessem me resumir um pouquinho sobre o que vocês levaram nesse painel, qual é a importância desse tema nos tempos que nós vivemos hoje, olhando para as empresas do varejo. Bom, eu acho que foi um painel rico ali, né? Estamos num momento decisivo aí de aprovação ou não da reforma, e acho que ela pode ser muito positiva para o nosso país, tá? Acho que um dos pontos que eu destaquei ali foi a questão da simplificação, né? Hoje a gente tem 27 legislações estaduais, a tendência é que a gente passe a ter uma só, né? Ainda que as alíquotas possam variar de estado para estado, mas aí é só a alíquota, a gente não tem toda a questão de regra que vai variando de estado para estado, em tese ficaria unificada. Temos também uma simplificação grande na questão da cumulatividade ou não cumulatividade do atual PIS/COFINS, que passa a ser um CBS, com direito a um crédito amplo, então não se tem mais aquela discussão o que dá crédito, o que não dá. Então, nesse sentido, acho que temos muito mais pontos positivos do que negativos. Temos alguns pontos de melhoria que deveriam ser endereçados na reforma, no texto da Constituição, ou então via lei complementar no ano que vem, mas acredito que no balanço geral é positivo, sim, tá? Ingrid, sabe que o que eu achei mais rico no nosso painel foi a possibilidade de ouvir painelistas que estão sentados em cadeiras relevantes de empresas super relevantes do varejo brasileiro, porque eu percebo muito conversando com colegas, com profissionais da área, que existe sim uma angústia, um anseio por não ter certeza ainda do que vai vir, sabe? E a gente conseguiu ouvir da Cirlei que ela compartilha de alguns sentimentos de não ter certeza, de ter muitas emendas, e isso eu acho que é quase que uma terapia para quem está ouvindo, diz o seguinte: não sou só eu que tô com essa preocupação, ela externou isso também, e eu acho que foi super rico o que o André trouxe no sentido de ter conseguido avançar um pouco as manchetes e sentar efetivamente com os senadores e discutir isso, e ter um feeling de que talvez a gente já esteja assim, muito próximo do texto final de reforma. Acho que isso foi super rico e acho que agregou muito para todo mundo que estava ali no evento. Perfeito. E, André, agora eu queria te perguntar: qual você considera ser o principal valor, ou o que mais agrega um evento como esse, o Tex Experience, que acaba sendo um momento em que as empresas podem parar e debater, e como o Giovanni muito bem disse, né, ter esse momento de terapia em relação ao que dói no dia a dia fiscal? Eu acho que para Porto Alegre foi um grande avanço, né? A gente não lembra de ter um evento desse tipo. A gente tem eventos aqui em Porto Alegre de direito tributário, até acontecem alguns, mas de tributária mesmo, da prática tributária, de consultoria tributária, não lembro de ter ainda mais esse porte. Acho que é um momento de parar, de refletir, de conhecer novos profissionais, novas empresas, novas soluções também. Acho que o ponto positivo é essa troca, né? E ver que também aqui na nossa cidade a gente tem, e no nosso estado a gente tem profissionais, empresas qualificadas, e que existe bastante caminho para se desenvolver aqui mesmo também, tá? Tanto todo esse público que está acompanhando aqui, como oportunidades que também existem no nosso estado. Perfeito. E, Giovanni, gostaria de saber de você o que é essencial que o público saia deste evento sabendo em relação a esse tema da reforma tributária e os impactos no varejo. Eu acho que a gente conseguiu resumir, a gente teve, obviamente, pouco tempo, né? O tema é super rico, a gente poderia passar talvez ali horas debatendo, esmiuçando muito mais os assuntos, mas a gente conseguiu, na minha visão, de pincelar pontos relevantes. A gente passou na questão do saldo credor, que é um tema super relevante para varejo, né? Veja, varejo é um segmento da nossa economia que depende muito de crédito, do acesso ao crédito para os consumidores finais, depende muito disso, e a gente sabe que os saldos credores acumulados, que é uma realidade das grandes empresas de varejo do Brasil, é algo que afeta diretamente o fluxo de caixa
e isso tudo, obviamente que tem um efeito impactante direto no preço e no consumidor final. Então a gente conseguiu passar nesse ponto, a gente passou no ponto da preocupação de não ter uma alíquota máxima definida, a gente sobrevoou rapidamente, mas sobrevoou a questão da gente não ter, nesse texto de proposta de emenda constitucional, diversos pontos bem amarrados, talvez não fosse a ideia do legislador, mas ficou muito amplo, né, o que vai ser disciplinado por lei complementar. Então, na minha visão, a gente passou por pontos muito interessantes, ainda que num tempo ali bastante exíguo. Perfeito. Muito obrigada, pessoal, pela participação de vocês neste evento, pela conversa que tivemos aqui. Para você que vai nos acompanhar pelas redes sociais, muito obrigada também. Seguiremos com a nossa cobertura aqui direto do Tax Experience.